Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor, aqui no nosso pós-jogo. Ontem deu Vasco na Gama na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, vitória cruzmaltina diante da equipe do Botafogo, 1-0, gol do Paulo Henrique no primeiro tempo. E vamos falar aqui de tudo que aconteceu nessa partida, né? O time do Vasco sai da zona de abaixamento e aumenta mais a pressão do Botafogo pela liderança do Campeonato Nacional, que nós vamos estar falando muito sobre isso. Mas antes disso, pessoal, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e ainda acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor, também no Facebook e também no Instagram. E não esquecendo de acompanhar o Conversas Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no YouTube, tá bom, pessoal? No YouTube do Conversas de Torcedor e também no Conversas de Torcedor todo sábado a partir das 11 da manhã, ao vivo pela rádio NCC 98.7 FM, a onda que chega o seu coração, acompanhando também pelo site rádio nsc.com, também pela Rádiosnet e também acompanhando também, sem dúvida nenhuma, também no YouTube do Conversa de Torcedor, correto? Estamos juntos mais uma vez aqui em nossa programação. Gente amiga, né, vamos falar aqui agora, né, também pela DAI 98.7 FM, claro, você pode nos acompanhar, certo? Então, vamos falar aqui agora, diante dessa situação aí, o time do Botafogo perdeu mais uma, rapaz. O Vasco conseguiu aí a vitória diante da equipe do Botafogo, 1-0, gol de Paulo Henrique, e o time do Vasco sai do Z4 do Campeonato Brasileiro, né? Com o Paulo Henrique driblando dois e soltando um chutaço para fazer o gol da vitória cruzmaltina no estádio de São Januário, né? E de uma eficiência cruzmaltina, né? Em um clássico crucial para os objetivos do brasileiro. Vasco foi mais eficiente, venceu o Botafogo por placar de 1-0, gol do Paulo Henrique, né? Nessa segunda-feira, né? A partida careceu de criatividade e chances claras de perigo, mas o time da casa contou com uma defesa sólida e uma bonita jogada individual de Paulo Henrique no ataque para vencer e deixar o Z4 no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, essa é a eficiência do Vasco que acabou tendo essa vitória. Então, com esse resultado, o time do Vasco sai da zona de abaixamento, 37 pontos ganhos, certo? O número é o mesmo do que o Cruzeiro, que abre o Z4, mas a equipe carioca leva melhor nos critérios de desempate. O Botafogo continua líder, mas a derrota aumenta a pressão sobre o time, que tem a mesma pontuação do que o Palmeiras, né? Com 59 pontos ganhos, né? O Palmeiras, né? Que ambos têm os 59 pontos. O time do Lúcio Flávio, entretanto, tem uma partida a menos, né? Os jogos aí que vão acontecer no Campeonato Brasileiro. Então vamos falar aqui nesse jogo aqui, porque no primeiro tempo, o Botafogo começou impondo o seu ritmo de jogo, né? E começando impondo seu ritmo de partida, seu ritmo de jogo, para conseguir as jogadas com a ocupação do campo de ataque e posse de bola, né? Mas tinha uma dificuldade para tentar superar essa última linha, né? Na defesa adversária. Por exemplo, aqui, dos primeiros minutos que o Botafogo teve na partida, primeiros não, nos lances na partida, por exemplo, e que o Vitor Sá, aos 8 minutos, teve uma jogada do Danilo, que driblou o Praxedes no meio, infiltra a bola entre os zagueiros para encontrar o Vitor Sá, perto da área, né? O atacante tenta o drible e o Empec fica livre para bater, mas o Michael entrou na frente da bola, evitando o gol, né? Inclusive, então, tendo aí o Michael evitando o gol da equipe do time do Botafogo. E outra chance da equipe do time do Botafogo com o Júlio Santos, né? Que o Botafogo impondo o seu ritmo de jogo, também aos 14, com o Marçal que cobra na área, o Felipe Sampaio, inclusive, cabeceia para trás, Júnior Santos fica com ela, o atacante driblou o marcador e chuta forte de esquerda, mas a bola explode no peito do Ferretti, né? Nesses minutos de partida. Então, de um detalhe bastante importante, o time do Botafogo teve também a principal dificuldade na defesa, porque teve aí os dois jogadores reservas, né, com
o Felipe Sampaio e o Bastos, os dois suspensos, os dois jogadores titulares aí, o Vitor Cuesta e o Adrielson, né? Em que a equipe do time do Botafogo teve chances, né? E também o Vasco da Gama, inclusive, que não era mais efetivo ofensivamente, né? Não conseguia fazer a transição e tentar suportar as ofensivas do Botafogo, inclusive, e que temos aí do início também teve algumas jogadas, de algumas jogadas da equipe do time do Vasco da Gama no início, né, de partida, né, que teve algumas jogadas, porque o time do time do Vasco da Gama tentando conseguir chegar mais nos ataques, mas não conseguia chegar por conta que o Botafogo tendo esse ritmo de jogo, né, da equipe do time do Botafogo. E as duas equipes apostavam nos chuveirinhos, lógico, né, nas jogadas de bolas paradas, inclusive aí, em que aos 21 minutos, pelo lado do time da equipe do time do time do Vasco da Gama, em que a bola foi levantada na área do Botafogo, o Ferretti subiu mais alto e fez a falta em cima do Marçal, aos 21 minutos, certo? Em que também aos 23 minutos de jogo que o de Prácido avançou pelo lado direito, dribla o Eric, né? Dribla o Eric e cruza para a área, né? Mas o Marçal afastou o perigo de cabeça. E aí, meus amigos, também teve outra bola levantada, né? Que teve aí a bola levantada na área do Vasco, o Paulinho desviou, a defesa tirou, né? É tudo no chuveirinho na área, tudo chuveirinho na área, mas o negócio aí que aconteceu aos 28 minutos, né? Que tem também com as jogadas de bola parada, de chuveirinho, até que aos 28 minutos, o time do Botafogo, o time do Vasco, da Gama dizendo aí, fez o gol, né, com o Paulo Henrique, com o Maicon dando um chutão para frente, encontrando o lateral direito, deixou o Marçal para trás, né, deixando o Marçal e o Bastos na saudade, e aí bate de pé na esquerda, né, bate de pé na esquerda para fazer o gol da equipe do time do Vasco no canto, né, para abrir o marcador, né, abrir o marcador contra o Botafogo. E aí a equipe do time do Lúcio Flávio teve que sair jogando e se expôs dentro do jogo que aconteceu. E passou a receber mais contra-ataque do Vasco, que poderia ter ampliado, né, principalmente aí. Então, teve chances da equipe do time do Vasco da Gama que saiu para os ataques, né, e tentando sair para o ataque, né, para sair do jogo. E teve o lance também com o Paulo Henrique, que aos 36 que o PEC levantou mais uma vez na área do Vasco, né, inclusive, né, a um bate-rebate na área, o Paulo Henrique ficou com a sobra, mais uma vez, bate de esquerda no canto, mas o PEC defendeu com tranquilidade aos 36. E aí depois, no outro lance, já no final do primeiro tempo, inclusive, aos 45, do lance que não valeu, no segundo gol da equipe do time do Vasco, em que o Vasco disparou em contra-ataque, Paulinho abriu para o Paulo Henrique na ponta, que cruza para o PEC, né, livre para colocar para dentro da rede, mas o assistente marcou impedimento, né, no ataque do Vasco, na lateral, né? E aos 47, no lance do Paulinho, né, com o Eric Marcos avançando com velocidade, com liberdade, melhor dizendo aí, né, pela ponta esquerda, né, e cruza para Paulinho cabecear com perigo à direita do gol do PR, né, o time do Botafogo se expondo, né, cada vez mais no ataque, e a equipe se expondo cada vez mais, e aí o time do Vasco tendo os contra-ataques. Então, meus amigos, no primeiro tempo foi assim, 1-0 para o time do Vasco da Gama, em que o Botafogo voltou do intervalo tentando impor a pressão, né? Impondo a pressão, né? Que todos os jogadores no campo de ataque, enquanto o time da casa recuava, aguardando o melhor momento de atacar, né? E que, principalmente aí, em que desde os primeiros minutos de partida, né? Porque a bola foi lançada na área do Vasco, de Plácido desviou e a bola explode na defesa, e a sobra de bola ficou com Bastos, que também também é bloqueado, né? Em que, né, esperando um bom momento, e que teve aí um contra-ataque do Vasco, né? Teve um lance do Vasco da Gama, em que o Paulo Henrique encontrou o Paulinho, né, na grande área do Botafogo,
ele ajeita para o Peck, que bate rasteio no canto, mas o pé espalma para escanteio, né? Aos 3 minutos. E aí teve a substituição do time do Vasco, em que o Alex Teixeira entrou no lugar do Eric Marcos na partida, no segundo tempo, e que a equipe do time do Vasco da Gama tentando pressionar naquele momento a saída de bola do Botafogo, né? Inclusive. E a equipe do time do Botafogo, né, com o Tiquinho Soares e Vitor Sá e o Júnior Santos, que não foram das melhores diante da bem arrumada defesa do Vasco, né, que liderada pelo Ramon, em uma partida muito boa, né, que principalmente que a equipe do time do Botafogo aconteceu. Então, tendo aí a situação, o time do Botafogo teve a substituição com o Hugo e com o Diego Costa para sair dos jogadores aí, o Bastos e o Marçal, né, no time do Botafogo de Futebol Reagados, para tentar conseguir mais, sair mais para os contra-ataques, para sair mais ao ataque da equipe do time do Botafogo. Então, tendo aí, né, no jogo, inclusive, que tentar mudar a situação, né, no lance também do Júnior Santos, e que o lance do Tietê, inclusive, levantou a bola na área aos 19, na área do Vasco, o Júnior Santos subiu alto para cabecear, né, e passa de cabeça para o Diego Costa, melhor dizendo, mas a bola sai forte demais. Aí entrou o Segovinha no lugar do Júnior Santos, né, o time do Vasco tendo com toda a liberdade para tentar sair no contra-ataque, né, que tendo de um jogo muito para o Vasco da Gama sair no contra-ataque. Por exemplo, aos 21 minutos, o Peck acelerou com liberdade até a linha de fundo, mas sem os companheiros para passar, ele prefere segurar a bola e ganhar tempo até ser desarmado. E aí outro, teve o lance do Tiquinho Soares, né, que eu já falei aqui, e que tentou conseguir fazer as jogadas no ataque, né? O de braço do velhinho de fundo, cruza para o Tiquinho cabecear para fora, aos 23 minutos do segundo tempo. E aí, o time do Botafogo tentando achar soluções, né, com o time do Vasco num contra-ataque aos 27, né, aos 31, né, num contra-ataque, o Lucas Piton passa para o Praxedes na entrada da área, o meia arrisca o chute, mas foi bloqueado, né, do time do Vasco da Gama, e o time do time do Botafogo teve 2 oportunidades aos 35, com o Tiquinho Soares, que o Segovinha cobrou a falta na área do Vasco, o Michael rebateu, e na sua ficou com o Tiquinho, que furou o chute, né, antes da defesa desarmar. E outro lance no mesmo tempo aos 35, que o Tietchan girou sob o marcador na intermediária do Vasco, chuta para a defesa do goleiro Léo Jardim. Então, e outro lance com o Segovinha aos 39, com o Hugo levantando a bola na área do Vasco, o Segovinha cabeceia livre, né? Mas o Léo Jardim tira de soco, né? E aí teve a substituição aí do Jair no lugar do Paulinho para tentar fechar um pouco mais aí no meio de campo do time do Vasco, e o Carlos Alberto no lugar do Di Prácido para tentar conseguir chegar mais lá, e o Luiz Henrique no lugar do Vitor Sá. E aí o time do Botafogo tendo aí tentar mudar o quadro da partida, mas não conseguiu. E o time do Vasco, que eu já falei aqui, ensaiou alguns contra-ataques, inclusive, né? Também do Paulinho, inclusive, que eu já tinha falado aqui, e para tentar administrar o resultado na partida, também com a entrada do Léo do lugar do Gabriel Peck, para tentar segurar o jogo, né? E para tentar segurar mais a partida, né? Que eu já tinha falado aqui do jogador Paulinho, né? O jogador Paulinho, que eu já tinha falado do lance dele, né? Do lance de cabeça, né? Que até que levou perigo, né? Na cabeçada do Paulinho, que também soube aproveitar, inclusive, né, no final da partida, com certeza. Tendo aí a situação também, e que o Vasco da Gama conseguiu administrar o resultado, com certeza, né, de administração do resultado, né, que tem aí o detalhe também, em que no último minuto de partida também, que o Alex Teixeira tentou disparada com liberdade, tentou o drible em cima do Paulinho, que era o drible em cima do Danilo, que era o último homem, mas desarmado na jogada. E aí, terminou a partida, né? Porque o Vasco venceu e terminou o jogo com a vitória do Vasco, e que a torcida do Vasco comemorou como se fosse um título, né? Porque o Vasco da Gama
conseguiu administrar esse resultado, né, no final da partida, né, administrando um bom resultado. O Vasco com 37 pontos ganhos, 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, né, em que o detalhe isso que a equipe do time do Vasco da Gama tentando sair da zona de abaixamento para não cair mais uma vez para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e com certeza disso de um detalhe bastante importante, que o Vasco da Gama tentando fugir nessa zona de abaixamento, lutando para não cair. E o time do Botafogo, mais uma vez, não conseguindo estar nesse momento aí de situações aí que caiu vertiginosamente o futebol do Botafogo nos últimos 4 jogos. E é uma grande preocupação para a equipe do Vasco da Gama, ou melhor dizendo, para a equipe do Botafogo, melhor dizendo, né, diga-se passagem, porque o Botafogo caiu muito de produção, né, na equipe do Botafogo. É uma coisa preocupante, né, para a situação de uma equipe que quer buscar o título de campeão brasileiro, e uma coisa que nós vimos aí, o Botafogo tentando fazer a jogada e não conseguindo, né, mesmo com um ataque mais avançado e não conseguindo fazer gols, e o Vasco lá atrás conseguindo segurar o resultado, a administração do resultado, mesmo com clara exaustão para garantir a vitória. Esse é o momento que o Vasco da Gama vive, né, que viveu nessa noite de segunda-feira, para conseguir garantir esses 3 pontos importantíssimos. E o Botafogo, né, meu amigo, vai ter que torcer muito, né, para que o Palmeiras não passe o Botafogo. Ou melhor dizendo, tem Botafogo, Bragantino, Grêmio, né, na briga pelo título. Agora ficou embolado tudo de uma vez. Aí é uma situação que agora embolou tudo, né? E com o jogo adiado, o Vasco só volta a campo no próximo domingo, né, contra a equipe do time do América Mineiro de São Januário. Antes é o Botafogo que vai jogar em São Januário como mandante no jogo contra o Grêmio nesta quinta-feira. Então, meus amigos, o Botafogo precisa, né, ganhar o jogo contra o Grêmio, senão aí fica mais complicado. E o Vasco da Gama conseguindo aí, dando esse gás novo para tentar sair desse Z4 e continuando vivo na luta para permanecer na primeira divisão do futebol do Brasil, certo? Vamos falar aqui os números da partida, para a gente falar aqui os números do jogo, em finalizações, 12-9 para o Botafogo, chutes ao gol 3-2 para a equipe do time da Colina, o time do Vasco da Gama. Posse de bola, o Botafogo teve mais posse de bola do que o Vasco, 59% para o Botafogo, 59% contra os 41% de posse de bola para a equipe do Vasco da Gama. Repito, 59% de posse de bola para o Botafogo contra os 41% do Vasco da Gama. E faltas, o Vasco teve mais faltas no jogo, né? 23-13, repito, 23-13 para a equipe do time do Vasco da Gama. Então, o Vasco venceu, né? E de uma maneira muito importante para estar lutando contra o Z4. Já o Botafogo, né, que caiu vertiginosamente, caiu muito de produção, vertiginosamente, repetindo para vocês, o futebol do Botafogo, que tem que recuperar, porque senão aí vai perder o lugar de primeiro lugar e também vai perder a chance de conquistar o título de campeão brasileiro, certo? Muito obrigado pela companhia de sempre, pessoal de casa, a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção de todos aí. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas de Torcedor, no Facebook, também no Instagram. E não esquecendo, terças e quintas, 18 horas no Conversas de Torcedor Notícias, e também acompanhando no Conversas de Torcedor ao vivo, a partir das 11 da manhã, na Rádio Nossa Copacabana, 91.7 FM, a onda que chega ao seu coração, além de acompanhar no YouTube do Conversas de Torcedor ao vivo para vocês, também acompanhando pelo site radioNSC.com, repito, radioNSC.com, e também pela Radiosnet, combinado? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e até o nosso próximo pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. E o Vasco venceu, o Vasco ganhou na luta contra o rebaixamento, e o Botafogo precisa voltar a ganhar, senão vai perder o pique
de tentar levar o tricampeonato brasileiro, né? Com certeza que nós vamos estar vendo aí nessas últimas rodadas eletrizantes para vocês que estão aí ligados aqui no Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Até a próxima. Até o nosso próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!